Você já viveu um momento que parecia que as coisas estavam funcionando de verdade? Não era perfeito, mas era consistente. Você estava conseguindo fazer o que você tinha planejado, você estava começando a ver resultados, você sentia que dessa vez ia ser diferente, mas aí parou. Não porque tenha acontecido algo diretamente que gerou uma quebra, mas você simplesmente começou a achar mais difícil manter o ritmo sem que tivesse um motivo claro para isso. Existe uma narrativa padrão com a qual a gente está acostumado, que é você começa, fica difícil, você desiste. Faz sentido? É fácil de explicar? É fácil de culpar você mesmo por não ter tido muita disciplina ou qualquer outro tipo de coisa. Mas existe um outro padrão que é pouco discutido, que tem uma cara bem diferente. Você começa, você vai bem, você vai muito bem e você para justamente quando podia avançar para o próximo nível. Essa é uma das caras da famosa autossabotagem. Mas olha que notícia boa. Isso acontece por um conjunto de mecanismos que a ciência já mapeou razoavelmente bem. Não é uma teoria unificada da autossabotagem, mas são diferentes camadas que podem operar juntas ou separadas em diferentes contextos. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar com você sobre 4 dessas camadas. A primeira é o que os pesquisadores chamam de proteção sobre o self em avaliação. Acontece que quando o progresso começa a se tornar visível, o custo de falhar aumenta. Isso é fácil de entender, né? Afinal, você começa a perceber que tem muito mais coisa em jogo do que antes te parecia ter. Enquanto você está começando, ninguém espera muita coisa daquilo, né? Você mesmo, às vezes, não está esperando nada daquilo. O fracasso, ele é muito aceitável, né? Faz parte ali do progresso, ou você meio que não vai ligar tanto assim. Só que quando você começa a ir bem, as pessoas ao redor começam a notar, a coisa fica um pouco diferente, né? Você passa a se enxergar de maneira diferente e o fracasso passa a ter um outro significado. Do nada, ele passa a dizer algo sobre quem você é, não sobre o que você está fazendo. E aí o sistema começa a criar distância entre você e o próximo nível para te proteger dessa exposição. Isso não acontece de forma consciente, é óbvio, mas acontece. E aí do nada você fica mais ocupado, aparecem motivos para você diminuir o ritmo, a semana complica, parece tudo uma grande coincidência, só que pode não ser. A segunda camada tem a ver com o que a ciência da identidade chama de incongruência entre identidade e comportamento. Calma. Pesquisas mostram que a sua identidade percebida de si mesmo age como um filtro. Você só age de maneira consistente com quem você acredita que você é. O problema acontece porque quando um comportamento evolui, não necessariamente a sua identidade acompanha de maneira automática. Existe uma defasagem nisso. Então, por exemplo, você pode estar treinando como alguém que faz triatlon, mas ainda se enxergar apenas como alguém que está tentando ter uma vida mais ativa. Você pode estar produzindo conteúdo de maneira consistente, mas se enxergar ainda só como alguém que está tentando começar, entendeu? É quando o comportamento avança além do que a identidade consegue sustentar, passa a existir uma tensão real, né? Uma sensação de que aquilo não combina exatamente com quem você é ainda. E aí, às vezes, se sabotar é a forma de voltar para um território mais seguro, né? Para um lugar onde você parece ter um comportamento mais consistente com a imagem que você tem de você mesmo. Bom, a terceira camada é a mais concreta e talvez a mais subestimada de todas. A gente já sabe que hábitos são extremamente associados ao contexto. As pistas ambientais, os horários, as sequências, tudo que dispara um comportamento e faz ele acontecer, né? O problema é que quando você evolui para um nível novo, essa arquitetura muda, né? Então, o treino que antes era de 30 minutos passa a ser de 1 hora. A frequência que antes era de 3 vezes na semana passa a ser de 5 vezes. Percebe que o contexto mudou, o ambiente mudou, só que esse contexto, esse ambiente sustentavam o comportamento antigo. Eles não necessariamente sustentam o comportamento novo. As coisas que você fazia de maneira automática, você não consegue mais fazer, porque essa automaticidade não pode ser transferida de um ambiente para o outro. E aí você precisa reconstruir esse sistema basicamente do zero quando você chega num novo nível. E as pessoas interpretam que aquilo parou de dar certo, parou de funcionar, quando na verdade só significa que você evoluiu para um lugar onde o contexto atual não é mais capaz de sustentar. Bom, a quarta e última camada vem da economia comportamental. Existe um modelo chamado teoria da perspectiva que explica que o ser humano não enxerga ganhos e perdas da mesma maneira, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. A dor de perder algo é muito maior do que o prazer de ganhar algo similar. Um exemplo clássico dos estudos dessa área, e que você já deve ter ouvido falar, é o seguinte. Imagina que você comprou um ingresso para um show que você gosta muito. Só que chega no dia do show e está chovendo. A maior parte das pessoas vai no show mesmo assim.
Só que quando você analisa pessoas que ganharam esse ingresso e estão na mesma circunstância de chuva, a maioria das pessoas deixa de ir. Ou seja, a dor de perder algo que você já tem pesa muito mais do que o custo real de ir, mesmo que a circunstância não seja tão favorável assim. Isso gera uma implicação direta para quem está evoluindo, né? É o seguinte, quando você chega num nível novo, o próximo passo que você tem que dar é um investimento alto para um benefício que ainda é incerto, né? Você já sabe no seu nível atual o que o seu investimento vai gerar de benefício mais ou menos. E aí esse investimento aqui pode ser o seu tempo, pode ser o seu esforço, pode ser suas horas de lazer. Só que quando você está num outro nível, você não tem certeza de que benefício vai ser esse. E aí do ponto de vista do seu cérebro, ficar onde você está faz muito mais sentido e é muito mais seguro. Afinal, evoluir tem um custo certo e uma recompensa incerta. Então o sistema recua porque o cálculo mudou. Essas 4 coisas que a gente falou não precisam aparecer todas ao mesmo tempo para produzir o que a gente chama de autossabotagem. Às vezes uma só basta, às vezes vai ser uma combinação de 2 ou 3, vai depender muito do contexto. O que é importante você entender é que são mecanismos muito bem mapeados e conhecidos que afetam quer sejam pessoas de alto nível de execução, quer sejam pessoas que não têm esse nível de execução tão alto. Ou seja, pode afetar todo mundo. E aí existe uma pergunta que você pode se fazer quando se pegar no meio desse lugar, que é qual é o mecanismo que está agindo aqui agora? Porque a depender do que você identifique, você pode ter uma resposta que vai ser diferente. Então, se é a proteção à autoimagem, você pode reduzir a sua exposição até que a sua identidade acompanhe o comportamento. Se for incongruência de identidade, você pode trabalhar bastante na construção da narrativa de quem você está se tornando, não só do que você está fazendo. Se é quebra de arquitetura, a resposta pode ser reconstruir o contexto, né? Revisar os horários, as sequências, as pistas ambientais para esse nível novo. E se é aversão ao custo do próximo nível, a resposta pode ser tornar o próximo passo pequeno e concreto o suficiente para que ele tenha um custo muito baixo para um retorno que seja maior do que aquele custo. Por fim, a mensagem que fica é que se auto-sabotar não é sinal de que você é fraco ou incapaz. É sinal de que o sistema que te trouxe até aqui não é capaz de te levar além. Ele precisa ser atualizado. São coisas muito diferentes e que podem trazer um pouco de tranquilidade para sua cabeça. Bom, me fala aí nos comentários se você já passou por esse padrão e o que você achou que estava acontecendo. E se você gostou desse vídeo e achou que fez sentido para você, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com mais alguém que possa estar precisando.